Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar sobre uma pequena discussão sobre a questão do petróleo no mundo. Na verdade, ao invés da gente pensar em questões físicas, nas questões de produção de energia, a gente vai discutir um pouquinho sobre a geopolítica do petróleo, sobre como o petróleo é uma matriz energética que tem uma influência que vai muito além do espaço da produção de energia. Porém, pensando só na produção de energia, o petróleo é responsável por cerca de 33% da energia do planeta, ou seja, é a maior matriz energética utilizada no mundo. Vale lembrar que é a principal matriz energética do Brasil também. A história do petróleo, historicamente no mundo industrial, vem do século XIX, com a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial e o motor a combustão serviu para colocar o petróleo, os derivados do petróleo, como os principais responsáveis pelo desenvolvimento de indústrias muito importantes, como a indústria automobilística. A partir da Segunda Revolução Industrial, o petróleo tem um alcance, que é um alcance que chega a esferas globais nos dias de hoje. No início do século XX, os países industrializados, que eram os países que mais utilizavam petróleo, praticamente os únicos, formaram um grupo chamado de Sete Irmãs. Refinarias de países desenvolvidos, grandes empresas desses países, iam nos países mais pobres e nesses países que possuíam petróleo, eles retiravam e vendiam esse petróleo para esses países ricos. Ou seja, era um jeito dos países industrializados, que muitos deles não tinham petróleo, conseguir um petróleo constante, vindo a um preço barato, a partir da utilização das suas indústrias em países mais pobres. Alguns países, para diminuir o poder dessas sete irmãs e para utilizar o petróleo de dentro do seu território no seu processo de industrialização, acabaram nacionalizando o seu petróleo, como por exemplo o México, que criou a Pemex, e o Brasil, que criou a Petrobras, uma empresa que vai nacionalizar os recursos de subsolo, diminuindo assim o poder das sete irmãs. Em 1960, um grupo de países exportadores de petróleo, ou seja, aqueles países onde as sete irmãs estavam dentro, para também diminuir o poder dessas empresas, resolvem criar a OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo. Um grupo que reúne aí pouco mais de 10 países, que são grandes países que produzem petróleo, embora eles não utilizem muito. São grandes exportadores. O objetivo deles é controlar a produção. Quando eles controlam a produção do petróleo, como eles têm muito petróleo, eles acabam, por consequência, controlando o preço. E o mundo nunca deu muita bola para isso, ou não pensava qual é o impacto que isso poderia ter até a década de 70. Em 1973 e em 1979, o mundo descobriu o poder que essa OPEP tem no momento que ela controla o preço do petróleo. Em 1973 e 79 tivemos duas grandes crises do petróleo. Dois períodos onde o barril do petróleo sai de um preço e eleva e chega a um preço muito alto. Para você ter uma ideia, no início da década de 70, o barril do petróleo custava cerca de 2 ou 3 dólares e termina a década de 70 custando mais de 35. Ou seja, o mesmo barril de 2 para 35 dólares. Isso mostra um pouco o poder que a gente tem dentro dessa organização, que é a OPEP, capaz de, a partir da produção, coordenar o preço do petróleo. Nos dias de hoje, o petróleo é responsável por mobilizar exércitos, por mobilizar investimentos, por criar guerras, por exemplo, as duas guerras do Golfo. A gente sabe que, apesar da questão nacional envolvida nisso, a ocupação do Iraque, a ocupação do Kuwait, do Iraque, a gente tem por trás a necessidade de ocupar e de tomar conta das áreas de produção de petróleo. O petróleo é muito mais que uma matriz energética, o petróleo também é uma discussão geopolítica muito importante. Beleza, pessoal? Até a próxima.